Olá, professores! Vamos retomar aqui o nosso estudo sobre a resolução número 5 de 2000, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, e falamos aqui agora dos cursos semipresenciais e a distância para a educação de jovens e adultos. Os alunos só poderão ser avaliados para fins de certificados de conclusão em exames supletivos presenciais, oferecidos por instituições especificamente autorizadas, credenciadas e avaliadas pelo poder público, dentro das competências dos respectivos sistemas, conforme a norma própria sobre o assunto e sob o princípio do regime de colaboração. O que isso quer dizer? Isso é um trecho da lei? Claro. Que são oferecidos vários cursos supletivos à distância, alguns pelo poder público e alguns paralelos. Então, para que se avalie a qualidade desses cursos, né, já que já dissemos em outras oportunidades que a rede particular é avaliada pelo poder público. Os exames supletivos para certificação, eles são feitos somente nas escolas presenciais de jovens e adultos. Certo? Ele pode cursar toda ali a sua trajetória à distância, mas é necessário uma escola presencial para oferecer a ele o certificado. Mais informações sobre esse certificado. Os certificados de conclusão de curso à distância de jovens e adultos emitidos por instituições estrangeiras, mesmo quando realizados em cooperação com instituições sediadas no Brasil, deverão ser reavaliados para gerarem efeitos legais. Então, o que isso quer dizer? Geralmente, quando se certifica aí um diploma de ensino fundamental e médio, a gente avalia algumas competências. Então, a pessoa fez aquilo em outro país, é necessário uma prova, uma avaliação, uma certificação para ver a compatibilidade de competências e se realmente, né, o grau que aquele aluno atesta é o grau de conhecimento que ele realmente possui e é exigido para aquele nível de ensino. E quem valida isso, né? A competência para validação dos cursos com avaliação do processo e a realização de exame supletivo fora do território nacional é privativa da União. Então, é responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, porque é um assunto que extrapola até questões fora do país. Só que a União ali, ela vai escolher as suas escolas credenciadas para fazer isso. Não é lá no Palácio do Planalto, em Brasília, nem no MEC. Tem as instituições que são apropriadas para isso. E quanto à EJA, qual que é a tarefa do poder público? Divulgar a relação de cursos e estabelecimentos de ensino autorizados à aplicação desses exames supletivos. Lembra que eu falei das instituições credenciadas, bem como as datas de validade dos seus respectivos autorizadores, né? Então, todo curso, quando funciona, ele necessita de uma autorização do Ministério da Educação. Então, isso tem que ser acompanhado. Acompanhar, controlar e fiscalizar os estabelecimentos que ofertarem essa modalidade de educação básica, como no caso de exames supletivos. Então, essas instituições que aplicam os exames, elas são credenciadas, mas esse credenciamento não é vitalício, né? Tem sempre que se buscar o acompanhamento, a supervisão do ensino. Os órgãos competentes sempre fiscalizam e orientam aí essas instituições. E os profissionais da EJA? Será que esse professor tem algo diferente dos demais? Não necessariamente. O diploma para se trabalhar na educação de jovens e adultos é o mesmo. Hoje, os cursos de pedagogia, por exemplo, já contemplam disciplinas na educação de jovens e adultos, ainda que seja uma modalidade que se almeja que ela acabe, porque todo educador ele tem que desejar que seu aluno conclua a escolarização na idade correta com aprendizagem adequada. Então, esse profissional ele precisa ter a seguinte formação:
é necessário ter um ambiente institucional, uma escola com organização adequada à proposta pedagógica, que é tudo que nós falamos, né? Um ensino adequado ao adulto, a investigação dos problemas dessa modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextualizadas, ou seja, precisa ter um estudo dos problemas específicos dessa modalidade, desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e prática, ou seja, tragam a teoria para a vida prática do aluno, que já é um adulto, né? Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às situações específicas de aprendizagem. Mais uma vez falando da adequação do conteúdo à realidade do adulto. E tudo isso em obediência às diretrizes do ensino fundamental e médio. Lembra? Conteúdo, objeto de aprendizagem são os mesmos. O que muda é a abordagem que precisa ser adequada ao adulto. E os currículos? Confirmam o que eu estou falando. Obediência BNCC. Formação básica do cidadão. Obediência à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que coloca essa questão da formação básica do cidadão. Adequação aos alunos da zona rural. Então, ou se vai até a fazenda, ou se traz aquele aluno da fazenda para estudar na cidade e se adequa à sua realidade, aos seus meios de vida, ao seu calendário. A língua estrangeira moderna, no caso aqui da região onde moro, é o inglês, né, e o espanhol quando há duas. Para todos os anos finais do ensino fundamental. Então, tem inglês normal, como tem aí para qualquer aluno do 6º ao 9º ano. E a língua estrangeira moderna, ela tanto tem essa mesma seriedade que ela é obrigatória na prestação dos exames supletivos. Então, tem toda uma seriedade curricular. Não é menos currículo, mas é um currículo adequado. E esses exames? Os sistemas deverão prever exames supletivos que consideram as peculiaridades dos portadores de necessidades especiais, das pessoas com deficiência. Então, tudo deve ser inclusivo, deve prever aí essas adequações, esse atendimento às necessidades desse público. Os estabelecimentos poderão aferir e reconhecer, mediante avaliação, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extraescolares de acordo com as normas dos respectivos sistemas de ensino e no âmbito das suas competências, inclusive para educação profissional de nível técnico, obedecidas às respectivas diretrizes curriculares nacionais. Um exemplo que pode ser dado, por exemplo, o aluno que vai ingressar na alfabetização de adultos. Vamos dizer que tem ali 2 níveis de alfabetização, né? O inicial e um já um pouco mais avançado. O aluno, às vezes, ele já praticamente já está muito próximo do saber ler e escrever. Ele não precisa entrar no nível inicial, ou seja, considerado aquele saber. Ele já pode entrar no nível de continuidade, até porque se trata de um adulto. Ou seja, isso é um aproveitamento de um saber que ele já traz. Um pouco mais sobre esses exames supletivos. Os estabelecimentos sob sua responsabilidade e dos sistemas que os autorizam expedirão históricos escolares, declarações de conclusão e registrarão os respectivos certificados, ressalvando os casos dos certificados de conclusão emitidos por instituições estrangeiras, tá vendo? Ó o caso do estrangeiro de novo, a serem reavaliados pelos órgãos oficiais competentes dos sistemas. O que são esses órgãos oficiais? Como eu já disse, aquelas escolas credenciadas para avaliar os diplomas vindos de outros países. E as escolas indígenas, que têm um ordenamento próprio? As escolas indígenas, elas possuem, como disse, ordenamento próprio e normas específicas. Então, aos egressos, as pessoas que vêm das escolas indígenas e que postulam, né, o ingresso em escolas de jovens e adultos, será admitido o aproveitamento dos estudos feitos
na escola indígena de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Então, tem essa adequação também para a escola indígena.